Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa egrégora de pura. Seja bem-vindo você. Aqui a gente tem o Luciano César fazendo uma continuação da live dele, dessa série de lives. Começamos lá com Atlântida, fomos até a parte 3 e entramos no Egito. E hoje o Luciano vai dar uma live sobre o Egito. Boa tarde, Luciano César. Tudo bom, Luiz? Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente com vocês aí, uma alegria sempre, muito. Quero dar meu grande abraço carinhoso a todos que estão chegando aí, tá? Hoje tem um assunto muito interessante, esse assunto aí, ele, como eu sempre digo, ele não é simplesmente curiosidade, é um assunto que a gente precisa para o nosso aprimoramento espiritual. Então, tudo que a gente aprende é para o nosso crescimento. Então, a história nos contou muitas coisas erradas, e aqui a gente está colocando as verdades assim para as pessoas. Se quiser acreditar, acredite; se não quiser, paciência, não, ninguém é obrigado a acreditar, né? Mas eu tenho a obrigação minha de trabalhar com a verdade, pelo menos daquilo que eu acredito, aquilo que eu pesquisei. Então essas fontes que eu estou colocando para vocês, esses ensinamentos, eles vêm de historiadores sérios, né? De fontes sérias, de locais que realmente trazem informação correta. E não, logicamente, da ciência oficial. A ciência oficial, o que ela falou? É quase tudo mentira, né? O sistema não quer que a gente descubra essas coisas, eles querem manter a gente prisioneiro ali de algumas crenças e dogmas que já não servem mais. Isso que eu vou falar aqui não é ensinamento dos mestres ascensos, pelo seguinte, que os mestres ascensos deram muito pouco ensinamento sobre os detalhes do Antigo Egito, né? Eu trabalhei muito para conseguir essas imagens inéditas, vocês vão gostar muito, né? Então a gente veio dessa série da Atlântida, vimos a Atlântida 1, a 2, a 3, a 4, e agora a gente está na continuidade da Atlântida. Então esse assunto ainda é sobre a Atlântida, né? Só que entrou sobre o Egito. Depois nós vamos continuar do Egito até nossos dias atuais. Então, e os historiadores oficiais, a ciência ocultou tudo isso que vai ser falado aqui agora, justamente pelo seguinte motivo. Porque se eles dessem a entender que as pirâmides não são tumbas e que são outros artefatos, como eu vou explicar agora, toda a história atual iria cair por terra, né? Todos os livros de história teriam que ser queimados, todas as religiões teriam que ser de alguma maneira modificadas. Então tudo cai por terra. Então esse castelo de cartas que o sistema atual construiu para enganar você, para lograr você, ele aos poucos está caindo, né? Está caindo. E as pessoas que querem despertar, ótimo, sejam bem-vindas. Aqueles que querem permanecer nos erros do passado e ficar adulando os erros, acariciando, paciência, é uma escolha tua, cada um tem as suas escolhas. Mas aqui a minha obrigação é passar a verdade. Ele é progressivo, para um serve e para outro não serve. Então se servir para você, ótimo. Se não servir, paciência, né? Vai procurar outros caminhos ali. Mas aqui eu vou passar a verdade, né? Essa é a minha obrigação única, passar a verdade, desmascarar o sistema. Essa é a minha grande meta, assim, que as pessoas acordem para a sua grande realidade, que é o retorno à casa do Pai e o despertar da consciência. Então o Egito, como nós falamos da Atlântida, o Egito era uma colônia atlântica. Uma colônia atlântica. Já existia o Egito há muito mais, né? A história oficial diz que as pirâmides do Egito têm 2.600, 2.800 anos antes de Cristo. Mentira! A Grande Pirâmide tem 80 mil anos. É muito mais do que 2.600, né? Olha, já começa aí a mentira, né? A Grande Pirâmide, nunca foi encontrado uma múmia lá dentro. Nunca foi encontrado uma múmia em pirâmide nenhuma. O Vale dos Reis, lá os reis se enterravam no Vale dos Reis, que é lá longe, lá para o sul. Lá tem hieróglifos, tem as múmias, tem tudo. É no Vale dos Reis. Pirâmide é outra coisa. Pirâmide eu vou dizer o que é. O Egito tinha 122 pirâmides. 122. A gente só conhece essas maiores aí, né? A pirâmide do complexo de Gizé. E essa de Gizé, as pedras eram perfeitas, né? Uma geometria sagrada. Então as pirâmides, elas foram construídas com uma energia chamada de taviônica e também a energia vril, que são energias de captação cósmica e que possibilitaram o trabalho com as pedras, né? Essa energia taviônica, ela é totalmente desconhecida para o mundo moderno e é da anulação da gravidade. E as pedras eram sobrepostas por levitação, né? As pirâmides foram construídas pelos anjos caídos, lá pelos 80 mil anos atrás, né? Pelos Néfilins, para captar energia para fazer essas coisas. Então, essas pedras vieram a 800 quilômetros de distância do sul, na cidade de Aswan.
800 quilômetros, São Paulo, Rio de Janeiro, mais um pouco, 800 quilômetros. Pode uma coisa dessa, com madeirinha, com barquinho, conta outra, né? Cada pedra tinha 15 toneladas, então nunca a cientista explicou essa tecnologia, nunca. Elas foram feitas por trabalhadores terráqueos da Atlântida, mas com supervisão dos anjos caídos e dos povos de Órion. Elas eram polidas, né? Polidas com uma espécie de um mármore branco e tinha uma ponta de ouro com diamante. Então a pirâmide é uma usina cosmoelétrica, vou repetir, é uma usina cosmoelétrica, produzia energia, captando a energia do cosmos, né? E ela redistribuía essa energia para toda a Atlântida, para todo o planeta ali, né? Depois começou a civilização do Egito. Muito depois, né? Então, dentro da pirâmide estava a grande surpresa que eu vou falar para vocês, mas deixa para lá então. Foram feitas com 2,5 milhões de blocos de pedra de 15 toneladas cada. Então, Atlântida descoberta. Isso aqui, a vez passada eu falei sobre a Atlântida, que era um reino, no final dela era um reino totalmente de anjos caídos e pessoas do mal que faziam coisas erradas, né? A Atlântida caiu por causa de magia negra, de uma série de coisas, culto a Baal, a Serate, até que ela foi tragada pelo mar. Mas os sacerdotes, o pessoal mais inteligente, mais que sabiam disso, fugiram para a Grécia, para o Egito, para o Brasil, para os Incas, para os Maias, para a Amazônia, para outros lugares, uns barquinhos assim bem... Que a pirâmide já era um artefato atlante com 80 mil anos. 80 mil anos, note bem, o que existia nessa época há 80 mil anos? Tá? O deserto do Saara era uma grande extensão de terra que ia de uma ponta a outra África. E o deserto do Saara era uma grande civilização, inclusive quem era o regente dessa civilização era Saint-Germain. Se chama civilização do Saara, que aconteceu mais ou menos há 50, 60 mil anos atrás. Então as pirâmides são ainda anteriores à própria civilização do Saara. Depois toda essa civilização abandonou a Deus, começou a se voltar para o culto às coisas negativas e tal, e houve então a destruição dessa civilização do Saara e ficou somente um deserto ali. Então esse deserto hoje que a gente vê lá, era uma riquíssima civilização. Depois teve um mar ali também, né? É uma longa história. E aí então voltamos às pirâmides. As pirâmides foram construídas ali perto, ali, né? Essa pirâmide de Gizé é a maior pirâmide que existe. Vocês notem que a ponta dela está faltando um pedacinho ali, né? Esse pedacinho era um pedaço de ouro puro. E na ponta tinha um diamante. Então isso era uma captação de energia cósmica que vinha, não se sabe como, que concentrava essa energia para dentro da pirâmide e dali redistribuía para onde eles queriam. Até que um ponto que depois ela parou de funcionar. Ela continua funcionando até uma certa época, depois ela parou de funcionar. Aqui está a pirâmide de Gizé, as 3 pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Ali é o Cairo, utilizada, como as faces eram polidas, né? Era uma espécie de um mármore polido, um quartzo polido branco, que brilhava muito longe, essa luz. Então, conhecendo o Antigo Egito. Então, a grande pirâmide é perfeita, ela não consegue passar uma folha de papel entre uma pedra e outra. E essas pirâmides mais recentes, como essas pequenas ali, ela é muito mal feita. Eles tentaram copiar a tecnologia Atlante, mas não conseguiram. E ela era toda polida assim com uma ponta de ouro. Isso eu tinha falado já. Aqui mostra as linhas de erosão na esfinge também, mostra como quando houve o dilúvio, então as pirâmides são pré-diluvianas. Ela afetou um pouco essa pedra da esfinge ali. Aqui está uma revelação sobre Órion e Sírius. Então, das janelas que existem na câmara do rei e da rainha, do rei ela consegue enxergar Órion, e da câmara da rainha consegue enxergar Sírius, né? Sírius. Então aqui está Órion, aqui está Sírius. E também tem então, ou seja, foram de alguma maneira interrelacionados, que esses povos aí de Sírius e Órion tiveram alguma espécie de influência na construção, se não foram eles próprios que construíram essas pirâmides, ou ajudaram, ou usaram a tecnologia para isso. Então essa comunicação com Sírius e Órion é porque havia algum intercâmbio, alguma espécie de transposição, não sabe se dizer. Mas então aqui está as 3 Marias, que foi Órion, né? É ampliada, claro, né? Aqui está uma outra foto das janelas que saem
em certa época do ano, né, tu consegue enxergar Órion e consegue enxergar Sírius, através das 2 janelas que existem na Grande Pirâmide. Aqui está uma prova que as pirâmides foram construídas ou auxiliadas por povos extraterrestres. Isso aí é olha só que coisa mais evidente isso aí, né? Ali está a foto de um extraterrestre em algum local do Egito e também de uma nave, um disco voador, que com certeza contribuiu, né, para fazer, porque aqui a Terra era como se fosse uma colônia de outros locais, então há esse intercâmbio entre povos, né? Então, de algum modo, foi do interesse deles construir essa grande pirâmide. Por isso que eu falo que foram pelos anjos caídos. Anjos caídos foram todos povos extraterrestres, os Anunnaki, os reptilianos e outros mais. Anunnaki reptiliano, eu tenho fazer uma pequena correção. Anunnaki foram os primeiros extraterrestres que vieram no planeta e fizeram manipulações genéticas, né? Os reptilianos são mais recentes, são coisas mais nossas. Então os reptilianos hoje estão encarnados entre os políticos, entre os grandes líderes industriais, os grandes conglomerados, né? Dentro do Vaticano, dentro de todas as instituições grandes que comandam o mundo, estão encarnados almas reptilianas. E eles comandam e hoje têm o domínio da Terra. Então o reptiliano é uma coisa mais nossa. O reptiliano ainda é subordinado a um outro nível acima, que seriam os draconianos, né? Que é subordinado a um outro nível acima, que seriam os arcontes, e assim por diante. E nós somos os marionetes dessa turma toda aí. Por isso que eles querem, essa turminha aí que está na foto aí, que quer que você não saiba que a Grande Pirâmide nunca foi uma tumba, ela foi um artefato extraterrestre para a captação de energia. Mas se a ciência concorda com isso, a ciência vai tudo por terra. Então eles vão até o último momento da vida tentar impor na cabeça das pessoas esses absurdos aí, né? Uma outra coisa da Grande Pirâmide do Egito, existe no templo de Osíris, mais para baixo um pouco no Egito, a chamada Flor da Vida. Alguém já viu falar da Flor da Vida? É esse símbolo que está ali, né? Esse símbolo é muito poderoso, ele tem uma explicação muito grande que eu não vou falar aqui agora. Mas eles conseguiram lá no Egito, no Antigo Egito, que no caso quem fez também foram os Atlantes, essa Flor da Vida esculpido numa pedra no templo de Osíris, de uma maneira que ela não é somente desenhada, ela preenche quase até o meio da pedra. Então seria impossível hoje fazer esse desenho da Flor da Vida com essa profundidade, né, com qualquer tecnologia que nós temos, laser, o que for, seria impossível fazer esse desenho, esse tipo de profundidade, né? Aqui está a entrada da Grande Pirâmide. Vocês notem o tamanho dos blocos ali, dá para ver direitinho, né? Cada bloco desse tem 15 toneladas. 15 toneladas. Um guindastre moderno não consegue levantar essa pedra. O mais potente de guindastre, né, ele não consegue levantar uma pedra dessa como essa da entrada aí, né? E como é que fizeram isso aí com um pauzinho, com um martelinho, né? Com pauzinho de cobre, que não tinha ferro ainda? Palhaçada, né? E aí, entre uma pedra e outra não passa uma folha de papel, né? Então isso eu vou explicar depois como foi feito. Olha só que legal, né? Aqui tem um desenho suposto assim, da lei da gravidade, como eles anulavam a gravidade, eles conseguiam fazer o que queriam com as pedras, subiam, desciam, esculpida. Então tem várias técnicas, tem a anulação da gravidade e tem uma técnica do uso da cinética do som, que eu vou falar para vocês depois. Então aqui está o interior da Grande Pirâmide. Observe bem como é que é isso. Essa foto assim, ó. Ela é cheia de canais, tem a câmara do rei e da rainha, que nunca foi rei e rainha, botaram esse nome e ficou. Tem vários departamentos ali dentro, tem essas casinhas do lado ali, que isso tudo faziam parte do complexo energético, como se fosse uma Itaipu, né? Que tem o gerador daqui, o gerador de lá, acumuladores de baterias daqui, distribuidores de energia. Eram essas casinhas que tem ali do lado. Verdadeiros distribuidores de energia. É da altura de um prédio de 60 andares. 60 andares. Vocês veem quanta tecnologia para fazer uma coisa dessa. Aqui também tem uma foto
de como era o complexo de Gizé naquela época, né? Então a Câmara do Rei tinha uma janela, que eles falam que é ventilação, mas era uma janela para receber a energia de Órion, mas é para a gente entender da grandeza disso. Aqui está uma foto filmada com câmera infravermelho, então vocês veem que mesmo após 80 mil anos de uso, ela continua gerando uma espécie de energia ainda, que vocês veem esse calor, onde é vermelho é quente, onde é vermelho é quente, e onde é amarelo e verde é frio. Então as pessoas contam que com quem vai entrando na pirâmide, ela tem uma temperatura bem agradável, bem fresca dentro, né? Embora lá fora seja calor. A pessoa vai entrando tranquilo, vai subindo a escada e tal, né? E ao chegar na Câmara do Rei, onde são pedras diferentes, aí é granito, depois mas ele é um condutor. E as pessoas começam a sentir, relatam, uma energia tão forte assim, de calor, de emoção, de tudo, que elas não aguentam ficar muito tempo dentro da sala da grande. Como funciona a energia cinética, é uma das maneiras que foi construído e foi movido as pedras da grande pirâmide. O rapaz vai pegar um arco de violino, tá? Aqueles cerdas, botar areia numa chapa de ferro e ele vai fazer um som. Vocês notem como a matéria vai se movimentar só com o som. Ó, ele tocou uma nota, agora vai tocar outra nota. Isso aí é areia branca, tá? Ó, moveu, as pedras da areia se movimentaram de acordo com o som que foi colocado. Agora ele vai tocar outro som. Viram que incrível? Colocou um violino, fez a matéria vibrar em determinada nota e a matéria se movimentou como uma mandala, como uma flor. Então, de algum modo, essa é a maneira com que eles conseguiam colocar um som, de alguma maneira, uma espécie de um som infrassom ou ultrassom, e a pedra ela ficava como moldada como uma argila e conseguia ser malhada por alguma técnica que nós desconhecemos. Então, essa é uma das técnicas, chamada de cinética. E a outra que eu falei é a energia taviônica e energia vril, que são captações cósmicas, que eu não tenho muito conhecimento sobre isso, ninguém tem. Que aí são obras recentes, recentes que eu digo tem 2.800 anos antes de Cristo, ou 3.000 anos, alguma coisa assim. São obras do Ramsés, os momentos de Ramsés, o templo de Luxor, são obras bem recentes, que as pirâmides eram muito anteriores, né? Aqui tem outros monumentos também que foram feitos, esculpidos, foram da dinastia dos faraós. Nas pirâmides não tem nada a ver com faraó, naquela época não existia faraó nas pirâmides. Elas eram sobre sobre os anjos caídos atlantes. Depois os faraós foram lá, apagaram o nome e botaram o nome dele, Kelps. Assista a continuação na segunda parte deste vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho.